E hoje a Polícia Civil de Cascavel fez uma operação contra furtos de lojas aqui em Cascavel. O Vinícius Machado tem as informações para nós. Vini, várias vezes nós trouxemos relatos, situações, registros de câmeras de segurança, falando sobre esses crimes, mostrando esses crimes. Alguns deles acontecem durante a madrugada, na calada da noite, sem vítimas, mas em alguns casos a situação é bem diferente também, né, meu irmão? Com certeza, Valdinei. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente não pode esquecer nunca que não existe crime sem vítima, né? Alguém sempre paga por isso. Indiferente se seja um furto, se a pessoa acabou não sendo machucada, né? Se não houve... Assim, sempre há uma vítima. Pode ser por uma ameaça, pode ser por uma agressão ou até mesmo pela perda material. Mas a gente não pode deixar de notar que às vezes as pessoas se sentem muito tranquilas para cometer crimes, principalmente esses crimes de baixo potencial ofensivo, que é, no caso, o furto, né? Então, a Polícia Civil recebeu várias denúncias e também imagens de câmeras de segurança mostrando a ousadia de pessoas que estavam fazendo isso, o que culminou nessa operação batizada de Operação Cara de Pau. Nas imagens é possível ver principalmente mulheres indo em lojas, retirando algumas roupas, né, alguns itens de prateleiras ou até dos cabideiros, né? E escondendo junto com elas, em plena luz do dia, inclusive com pessoas por perto. Além disso, também, a operação foi até uma pessoa que teria invadido uma casa na região do bairro Cascavel Velho. Essa operação identificou os suspeitos e levou até a delegacia pelo menos 3 pessoas, 2 mulheres e 1 homem. A operação foi batizada de Cara de Pau justamente por conta dessa ousadia dos suspeitos. O delegado responsável pelo caso explica um pouco mais pra gente, o Dr. Diego Ribeiro Martins. Veja. A gente deflagrou uma operação aí, até denominada Operação Cara de Pau, até pela a maneira aí que os autores acreditam aqui que seus crimes ficariam impunes, né? Então, a gente agiu hoje relacionado a um furto ocorrido no mês de janeiro, em uma loja aqui no centro da cidade, uma loja de peças de roupas e vestuário, e também outro furto ocorrido já no mês de fevereiro a uma residência, né? São mulheres, né? Elas agem à luz do dia, é como se ninguém estivesse observando, se nada estivesse acontecendo e acabam subtraindo essas lojas. Já quanto ao fato do furto à residência, o autor teve, vamos por assim dizer, a cara de pau de furtar uma residência que fica a menos a quase 500 metros da residência dele. Pois é, gente, essa ousadia muitas vezes acontece porque às vezes essas pessoas têm certeza da impunidade ou até mesmo da falta de denúncias por parte das pessoas. É muito comum, às vezes, um lojista, um morador de uma casa, né, às vezes ter pouca fé na polícia, não chamar a polícia militar, não ir até a Polícia Civil fazer um boletim de ocorrência e sequer registrar essa queixa de forma online. E isso se justifica, inclusive, no próprio senso comum. Até porque, às vezes, depois de operações como essa que aconteceu agora na manhã dessa quinta-feira, a polícia inclusive ouviu os 3 suspeitos e eles foram liberados para responder em liberdade. A gente questionou o delegado a respeito do fato dessa sensação de insegurança não ser ampliada por parte da população ao ver os suspeitos saindo pela porta da frente. Veja. Elas foram ouvidas e liberadas, elas serão indiciadas agora na conclusão do inquérito e a gente vai entregar o procedimento posteriormente ao Poder Judiciário. A gente não pode esquecer que o inquérito policial é apenas um dos passos ali da persecução penal em busca da condenação desse acusado, né? Então não significa que ele responda em liberdade por esse crime, é que ao final, sentenciado, ele ficará solto. Então, na verdade, talvez o Poder Judiciário entenda que aquele momento não é um momento correto para tirar a liberdade dele, mas que ao final, sendo sentenciado, ele vai ser sim restringido sua liberdade. Lembrando que a polícia segue as leis como são determinadas e, inclusive, também observa as determinações e decisões judiciais também para guiar os seus passos e cumpre a lei à risca. Para que a gente também tenha um pouco mais dessa sensação de segurança, a gente tem que olhar para quem versa sobre matéria penal, que são os nossos congressistas, tanto na Câmara Federal quanto também no Senado. Até porque é o seguinte, as mesmas leis penais que atingem os criminosos também atingem os políticos. Cabem a nós também procurar a possibilidade da gente escolher pessoas que sejam mais íntegras e que sejam, sabe, não se preocupem tanto se essa lei vai pegá-los em alguma ocasião. Então, pense bastante na hora do seu voto. Voltamos ao estúdio.
Consciência, né, Vinícius? Brigadão. Obrigado pelas informações. Mais sobre esse trabalho aí da polícia aqui em Cascavel, você tem acessando o nosso site, o ric.com.br. E hoje a Polícia Civil de Cascavel fez uma operação contra furtos de lojas aqui em Cascavel. O Vinícius Machado tem as informações para nós. Vini, várias vezes nós trouxemos relatos, situações, registros de câmeras de segurança, falando sobre esses crimes, mostrando esses crimes. Alguns deles acontecem durante a madrugada, na calada da noite, sem vítimas, mas em alguns casos a situação é bem diferente também, né, meu irmão? Com certeza, Valdinei. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente não pode esquecer nunca que não existe crime sem vítima, né? Alguém sempre paga por isso. Indiferente seja um furto, se a pessoa acabou não sendo machucada, né? Se não houve... Assim, sempre há uma vítima. Pode ser por uma ameaça, pode ser por uma agressão ou até mesmo pela perda material. Mas a gente não pode deixar de notar que às vezes as pessoas se sentem muito tranquilas para cometer crimes, principalmente esses crimes de baixo potencial ofensivo, que é, no caso, o furto, né? Então, a Polícia Civil recebeu várias denúncias e também imagens de câmeras de segurança mostrando a ousadia de pessoas que estavam fazendo isso, o que culminou nessa operação batizada de Operação Cara de Pau. Nas imagens é possível ver principalmente mulheres indo em lojas, retirando algumas roupas, né, alguns itens de prateleiras ou até dos cabideiros, né? E escondendo junto com elas, em plena luz do dia, inclusive com pessoas por perto. Além disso, também, a operação foi até uma pessoa que teria invadido uma casa na região do bairro Cascavel Velho. Essa operação identificou os suspeitos e levou até a delegacia pelo menos 3 pessoas, 2 mulheres e 1 homem. A operação foi batizada de Cara de Pau justamente por conta dessa ousadia dos suspeitos. O delegado responsável pelo caso explica um pouco mais pra gente, o Dr. Diego Ribeiro Martins. Veja. A gente deflagrou uma operação aí, até denominada Operação Cara de Pau, até pela a maneira aí que os autores acreditam aqui que seus crimes ficariam impunes, né? Então, a gente agiu hoje relacionado a um furto ocorrido no mês de janeiro, em uma loja aqui no centro da cidade, uma loja de peças de roupas e vestuário, e também outro furto ocorrido já no mês de fevereiro a uma residência, né? São mulheres, né? Elas agem à luz do dia, é como se ninguém estivesse observando, se nada estivesse acontecendo e acabam subtraindo essas lojas. Já quanto ao fato do furto à residência, o autor teve, vamos por assim dizer, a cara de pau de furtar uma residência que fica a menos de quase 500 metros da residência dele. Pois é, gente, essa ousadia muitas vezes acontece porque às vezes essas pessoas têm certeza da impunidade ou até mesmo da falta de denúncias por parte das pessoas. É muito comum, às vezes, um lojista, um morador de uma casa, né, às vezes ter pouca fé na polícia, não chamar a polícia militar, não ir até a Polícia Civil fazer um boletim de ocorrência e sequer registrar essa queixa de forma online. E isso se justifica, inclusive, no próprio senso comum. Até porque, às vezes, depois de operações como essa, que aconteceu agora na manhã dessa quinta-feira, a polícia, inclusive, ouviu os 3 suspeitos e eles foram liberados para responder em liberdade. A gente questionou o delegado a respeito do fato dessa sensação de insegurança não ser ampliada por parte da população ao ver os suspeitos saindo pela porta da frente. Veja. Elas foram ouvidas e liberadas, elas serão iniciadas agora na conclusão do inquérito e a gente vai entregar o procedimento posteriormente ao Poder Judiciário. A gente não pode esquecer que o inquérito policial é apenas um dos passos ali da persecução penal em busca da condenação desse acusado, né? Então não significa que ele responda em liberdade por esse crime, é que ao final, sentenciado, ele ficará solto. Então, na verdade, talvez o Poder Judiciário entenda que aquele momento não é um momento correto para tirar a liberdade dele, mas que ao final, sendo sentenciado, ele vai ser sim restringido sua liberdade. Lembrando que a polícia segue as leis como são determinadas e, inclusive, também observa as determinações e decisões judiciais também para guiar os seus passos e cumpre a lei à risca.
para que a gente também tenha um pouco mais dessa sensação de segurança, a gente tem que olhar para quem versa sobre matéria penal, que são os nossos congressistas, tanto na Câmara Federal quanto também no Senado. Até porque é o seguinte, as mesmas leis penais que atingem os criminosos também atingem os políticos. Cabem a nós também procurar a possibilidade da gente escolher pessoas que sejam mais íntegras e que sejam, sabe, não se preocupem tanto se essa lei vai pegá-los em alguma ocasião. Então, pense bastante na hora do seu voto. Voltamos ao estúdio. Consciência, né, Vinícius? Brigadão. Obrigado pelas informações. Mais sobre esse trabalho aí da polícia aqui em Cascavel, você tem acessando o nosso site, o ric.com.br.